Olá, muito boa tarde para você. Globo Esporte começando, hein? Flamengo venceu o Botafogo e agora é o novo líder do Carioca. Já tem reportagem. Mas eu começo falando do Vasco, que finalmente venceu a primeira partida nessa temporada. Foi uma enxurrada de alívio nas redes sociais. É que o Vasco finalmente conseguiu a primeira vitória na temporada. Foi sobre o Macaé, lanterna do Carioca, em São Januário, com direito a um golaço. Uma bomba certeira do lado esquerdo do goleiro Milton Rafael do Macaé. Quem disparou a bomba foi o meia paraguaio Matias Galarza, que entrou aos 42 minutos do segundo tempo, quando o Vasco já vencia o jogo por 2-1. Galarza tem só 19 anos. Chegou ao Vasco ano passado para reforçar a equipe sub-20. Mas acabou sendo puxado para o profissional e marcou ontem o primeiro gol dele pelo time principal. É uma emoção inexplicável. Meu primeiro gol entre os profissionais, principalmente porque o grupo merecia a vitória. O gol que o Matias fez hoje é uma coisa que ele repete muito nos treinamentos. O Matias tem um belo arremate de fora da área. O Matias é um jogador ambidestro, que constrói bem o jogo. É um segundo volante de muita criação, um jogador de muita mobilidade. Mas a gente precisa ter calma. No primeiro tempo foram 9 finalizações contra apenas 2 do Macaé. Um dos destaques da noite, Gabriel Peck foi quem abriu o placar, pegando de primeira após bate e rebate na área. Boa, Peck! Aos 18 abre a contagem em São Januário e bota a bola no fundo da rede. Mas o Macaé conseguiu o empate, com Dante marcando de cabeça. A defesa vascaína vacilou, Dante subiu e testou sem o goleiro no canto tocar na bola. No segundo tempo, o juiz deu pênalti de barba em Thiago Reis. Marquinhos Gabriel cobrou e pôs o Vasco na frente de novo, 2-1. Boa, Marquinhos Gabriel. Bota a bola no fundo da rede. O placar final foi de 3-1, graças ao golaço que já mostramos. Com a vitória, o Vasco subiu 3 posições na tabela. Agora está em 8º lugar com 5 pontos somados. Mas é um resultado animador para quem está pensando a temporada como um todo. Foi uma vitória construída com muita inteligência, com muita sabedoria e com muita entrega dos jogadores, que são os principais responsáveis por essa importante vitória na temporada. É a primeira, mas entendemos que vai ser a primeira de muitas. Tomara, Marcelo Cabo. O Vasco ganhou mais um reforço para a temporada. O atacante Léo Jabá estava no PAOK da Grécia e começou a carreira no Corinthians. Por baixo deste vestido de noiva, por baixo desse terno, a razão da paixão da Caroline e do Matheus. Eles disseram sim, abençoados pelo hino do Fluminense. Uma cerimônia que teve bandeirão, sinalizadores, bolo tricolor de 4 andares e madrinhas vestidas de verde e grená. Até os padrinhos das madrinhas falaram assim, nada a ver colocar futebol junto com casamento, nada a ver e tal. A melhor coisa que a gente tem em comum é o Fluminense. Nossa paixão falou mais alto e a gente fez tudo relacionado ao Fluminense. Os dois se conheceram num site de torcedores do Fluminense. Ficaram amigos e marcaram o primeiro encontro, num jogo do Brasileirão de 2014 contra o Goiás, no Maracanã. Foi 2-0 Fluminense e o jogo teve um gol contra. Eu digo pra Carol até hoje que foi o melhor gol contra que eu fiz na minha vida. Depois do gol contra, a gente se perdeu no Maracanã. No ano seguinte, o Matheus conheceu o ídolo Fred e pediu para ele mandar um recado para Carol. Olha o que ele falou. Tô aqui com o seu futuro marido, Matheus. Tá ruim? Vai, continua. Ele falou que depois de amanhã vai fazer 2 dias que vocês namoram. Então, gravando esse vídeo, tô brincando. Pra mandar um beijo pra você, desejar boa sorte, fica com Deus. Fiquei meio sem graça, né? Falei, pô, cara, ele meio que profetizou o nosso amor, o nosso relacionamento até hoje. O pedido de casamento veio e foi no Maracanã. A cerimônia civil nas Laranjeiras. E era o casamento de nós 3, né? Eu, Matheus e o Fluminense. Não tinha como ser diferente. Agora, o mais difícil está sendo ficar longe das arquibancadas por causa da pandemia. Mesmo assim, a expectativa é grande para o retorno do clube à Libertadores depois de 8 anos. Eu tô confiante. Eu tô confiante.
Eu gosto quando o Fluminense chega assim numa competição como não sendo favorito. E eles apostam que um jogador pode fazer a diferença. Eu sou apaixonado pelo Fred. É uma parada assim inexplicável. Toda a história, né? Toda a trajetória que ele teve. Nossa geração é o Fred, eu acho. Nossa geração é o maior pelo Fred, sem dúvida. Nosso padrinho sem saber. Eu acho que esse padrinho tem um recado para dar para vocês, hein? Dá uma olhada aí no celular. Pô, parabéns aí, eu fico feliz porque eu pude participar de alguma forma, né? Eu lembro do Matheus lá no Maracanã, eu vi a timidez dele, eu falei, calma que hoje eu vou ser camisa 10, vou te deixar na cara do gol. E como eu profetizei o casamento, eu quero aproveitar também e mandar um beijo especial pro Fredinho que tá aí na barriga, ou vai estar, não sei, só sei que o nome dele vai ser Fred. Calma, Fred, a Caroline ainda não tá grávida, mas valeu a sugestão, hein? Cara, é sensacional. Vai ser Fred, cara. Vai ser Fred. Obrigada, eu vou ficar vendo esse vídeo pra sempre agora. A gente vai ficar compartilhando ele aqui agora durante o dia inteiro. Tamo junto, valeu, beijo pra vocês. Vai ser Fredinho, não tem jeito. Ó, depois do intervalo, hein, mais um gol do Rodrigo Muniz, artilheiro do Carioca, que deixou dele na vitória do agora líder Flamengo sobre o Botafogo. Cuida dos seus dados. A Olimpíada tá chegando, hein? Começou hoje o revezamento da tocha olímpica e o Carlos Gil, que é nosso correspondente lá no Japão, conta pra gente como foi. A festa foi mais simples do que a prevista antes da pandemia. Tudo mudou, afinal. E o próprio início do revezamento da tocha olímpica foi saudado pelas autoridades como um passo rumo à vitória sobre o vírus. O público, em geral, ficou de fora da cerimônia que marcou esse pontapé inicial. Mas houve demonstrações da cultura de Fukushima, região das mais atingidas pelo grande terremoto de 2011. O centro esportivo escolhido para o início do evento fica a pouco mais de 20 quilômetros da usina nuclear, onde foram registradas explosões em 3 reatores. O espaço funcionou como um quartel-general das operações de resgate após o tsunami. Uma década depois, as lembranças de 2011 não eram só de tristeza. 15 jogadoras e o técnico da seleção campeã mundial de futebol naquele ano abriram o revezamento. Depois da pira ser acesa por uma atleta paralímpica, a zagueira Asasu Iwashimizu foi a primeira condutora da tocha. Durante o dia, nenhum problema foi relatado nas 10 cidades por onde o fogo olímpico passou. Havia moradores apoiando nas ruas, mas sem aglomerações, gritos, cantos, todos de máscara, seguindo os protocolos. O desafio agora é repetir tamanha tranquilidade pelos próximos 4 meses. Como estarão Tóquio, o Japão, o mundo, quando a tocha chegar ali ao Estádio Nacional? São dúvidas que o revezamento também pode ajudar a responder. A organização alertou que pode interromper temporariamente ou cancelar etapas se considerar que há riscos para os envolvidos. Cerca de 10 mil condutores vão participar do revezamento, que será um grande teste para a logística de prevenção a contágios durante as Olimpíadas e Paralimpíadas. O que der certo e se algo der errado nesse período pode ser determinante para o ânimo dos japoneses com relação aos Jogos, que anda meio em baixa. Os discursos da ministra olímpica e da presidente do comitê organizador deram o tom da importância do revezamento. Esperança, hora da virada, luz no fim do túnel. Tudo isso representado por esse símbolo, de apenas 71 centímetros de altura e pouco mais de 1 quilo. Olimpíadas de Tóquio, despertando o melhor de nós. Na NBA, o show não acontece só dentro de quadra. Olha essa reação dos jogadores do Oklahoma City Thunder. Essa felicidade foi por causa da roubada de bola do ucraniano Sviatoslav Mihailiuk, que terminou com essa enterrada. Aí tá liberada a dancinha mesmo, né? E quando sai um passe desse pro Isaiah Roby acertar essa cravada, não tem como segurar a dancinha, não. Apesar dessas belas jogadas, o Oklahoma perdeu pro Memphis Grizzlies, 107-116. E essa decepção não é do Oklahoma, não. É do John Wall, do Houston Rockets. Ele até começou bem contra o Charlotte Hornets. Aí o adversário começou a investir nas bolas de 3 pontos.
O Houston respondeu na mesma moeda, só que o Charlotte estava acertando tudo. O time todo com a mão quente. Foram 54 pontos assim, 18 cestas de 3 certeiras. E o final dessa história você já sabe, né? Lavada do Charlotte no Houston. Olha que novidade para o Brasileirão. A CBF acertou com os 20 clubes participantes da Série A uma nova norma para evitar aquele troca-troca desenfreado de técnicos que acontece sempre ao longo do campeonato. A decisão foi aprovada ontem à noite pelos clubes por 11 votos a 9. Caso uma equipe demita 2 técnicos, terá que efetivar no cargo alguém que já trabalhe no clube há no mínimo 6 meses, como um treinador da base ou um auxiliar fixo. Eu não sei até que ponto acaba sendo efetiva a troca de um treinador durante uma temporada. Se essa medida é para ajudar a estabilidade dos clubes, se ajuda os clubes a fazerem as coisas com mais paciência, que seja bem-vinda. A estabilidade dos clubes. Concordo. Acho que, inclusive, que a CBF devia estender para a Série B também, que tem o mesmo regulamento da Série A. Eu acho que vai dar um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de tempo de trabalho para os treinadores. Mas tem processos que você não vê segmentos, né? Você já não vê luz no fim do túnel. E aí fica difícil você continuar com um treinador, né? Então a gente provavelmente vai ver muitos auxiliares, né, sendo treinadores, sendo efetivados como treinadores de futebol. A nova medida também prevê que os treinadores só poderão pedir demissão uma vez. Quem pedir a segunda ficará impedido de treinar um time da Série A na mesma temporada. Neste caso, o pedido de demissão não conta para o clube. Eu acho pouco restritivo, por mais que já seja um avanço, se a gente comparar com o que é a bagunça, a troca desenfreada que ocorre hoje. Não deveria ser dessa forma. Na minha opinião, a gente deveria educar, capacitar quem vai fazer as contratações dos treinadores, acreditar no treinador, no processo de treinamento. Como isso não acontece, aí você tem que ir para o lado radical. É uma proposta que há anos a CBF defende e dessa vez foi aprovada e que temos certeza que virá ao encontro do interesse dos clubes na performance financeira e esportiva, além da redução do passivo trabalhista. Eu estou certo que foi um grande avanço para o futebol do Brasil. A intenção da nova regra é mudar essa cultura tão enraizada de trocar de treinador quando as coisas não estão dando certo. Só no último Brasileirão foram 28 mudanças de técnico na Série A. Apenas Grêmio, Atlético Mineiro e Ceará tiveram o mesmo comandante durante toda a competição. Se a regra já estivesse valendo, não teriam cumprido a norma os 4 times rebaixados: Botafogo, Vasco, Coritiba e Goiás. O dirigente vai ser obrigado a pensar mais, buscar outras soluções. Acabou a questão que o treinador é sempre o mordomo do futebol brasileiro, aquele que sempre paga pelos crimes. Mais um jogo do Campeonato Paulista em Volta Redonda. O Palmeiras enfrentou o São Bento com a volta de 4 titulares campeões da Copa do Brasil e da Libertadores. O Everton, Gustavo Gomes, Matias Vinha e Rony. Time reforçado. Mas o começo não foi muito bom, não. Gustavo Gomes perdeu a bola para o Diego Tavares. O Everton tentou salvar e atropelou o atacante do São Bento. Vermelho para o goleiro palmeirense com 23 minutos de jogo. A cobrança de falta na sequência não deu em nada, não. Mas 5 minutos depois, Diego Tavares atormentou a zaga palmeirense de novo. Gol! Diego Tavares! Gol do São Bento! Ainda no primeiro tempo, Gustavo Gomes deu a volta por cima. Belíssimo lançamento para o Rony. O Rony dominou e foi atrapalhado pelo Julinho. Aí a gente lembra que o Paulistão é o único estadual que tem o VAR na fase inicial. O árbitro de vídeo checou e viu toque no braço. Pênalti. Partiu o Gustavo, pé direito na bola! Gol! Gustavo Gomes, gol do Palmeiras! Enquanto isso, o Everton lá no cantinho só assistindo, ó. Palmeiras ainda teve algumas chances para garantir a virada, mas ficou no 1-1 mesmo. No Campeonato Gaúcho, a liderança mudou de mãos. O Internacional dominou e ganhou do Caxias. Teve bola no travessão do Guerreiro.
Golaço do Edenilson, que categoria, hein? É brincadeira técnica do Edenilson. Travessão de novo, dessa vez do Yuri Alberto. E belo gol com troca de passes. Pro Galhardo, gol de videogame! 2-0 Inter. O Internacional tomou a liderança do Grêmio no Gauchão e o Paulistão você viu, né? Continua acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Antes de mostrar a reportagem do Clássico, vou avisando a você que o podcast GE Flamengo destaca a vitória da garotada na vitória sobre o Botafogo. Mengão assumiu a liderança do Campeonato Carioca. O GE Flamengo vai ao ar sempre depois dos jogos, lá no nosso site ge.globo/GE Flamengo ou nas principais plataformas de áudio. E deu Flamengo no Clássico contra o Botafogo. De ontem mostrou como o atacante Pedro ganhou 7 quilos de massa muscular desde que chegou ao Flamengo. Mas todo esse trabalho de fortalecimento não impediu que o jogador, logo aos 10 minutos do primeiro tempo, sentisse dores na coxa. Pedro deixou a partida. Rodrigo Muniz entrou no lugar dele. E de uma certa maneira, isso foi bom pro Mengão. Vitinho tentou uma jogada pela direita que não deu muito certo. Lutou para recuperar a bola, que sobrou pro Michael. Ele deu um passe de cabeça pro Rodrigo Muniz ganhar do Benevenuto e fazer o primeiro da partida. Rodrigo Muniz, não se brinca na frente dele. 1-0 Flamengo foi o 5º gol do atacante em 5 jogos na temporada, o artilheiro da competição. O Botafogo, que chegou ao Clássico invicto, não fez um bom primeiro tempo. Começou a segunda etapa tomando sufoco com a bola no travessão do chute do João Gomes. E tinha no goleiro Douglas Borges, o melhor jogador, salvando a equipe. Até o momento em que apareceu a chance da partida para o Fogão. Na falta cobrada para a área, a defesa não cortou e o Babi rápido fez o Hugo trabalhar no reflexo. E o René chegou na hora para salvar num carrinho que foi comemorado como gol. Isso mostra que temos potencial para estar aqui. Espero que a gente continue atuando bem quando precisar. Que a gente está aqui para isso, para quando ser chamado, dar conta do recado. O René acabou participando de um outro lance decisivo do Clássico, nessa dividida com o Babi. O René, em momento nenhum, toca na bola, vai direto no corpo do nosso atacante, derruba o Babi dentro da área e o pênalti não foi marcado. A jogada seguiu com um lançamento do Léo Pereira para o Rodrigo Muniz, que com um toquinho na bola, tirou o cano da jogada. E foi agarrado pelo zagueiro. O jogador do Botafogo, que já havia levado um amarelo, ganhou o cartão vermelho. Com um a mais em campo, o Flamengo chegou ao segundo gol. Mateuzinho, cheio de liberdade na direita, fez o cruzamento. A defesa cortou e na sobra, Hugo Moura deu uma bomba. Um foguete do Hugo Moura, que bala, cara! 2-0 Flamengo, placar final. Eles vão ver que o árbitro atrapalha o nosso atleta que está na entrada da área para interceptar, passando na frente do nosso jogador. É um detalhe, mas que faz uma grande diferença. Com a vitória, o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Carioca com 12 pontos, 2 à frente do Volta Redonda. O Botafogo caiu 2 posições e agora está na 7ª colocação. Eu gostei de todas as apresentações da nossa equipe. Mais uma vez a gente teve mais chances de gols, mais uma vez a gente teve mais posse de bola. Muito satisfeito com a partida que a gente fez hoje, mas não saí insatisfeito com as demais. Torcedor do Flamengo cada vez mais satisfeito com esse elenco fortíssimo do Flamengo. E o Botafogo está recomeçando um trabalho, né? Juntando os carros. Tem que ter paciência e tranquilidade. Boa tarde para você. Pode subir as letrinhas. Tchau.